Agora nós vamos falar de potenciação e radiciação com frações. Vocês têm que lembrar como é que funciona a potenciação e a radiciação com números naturais. Por exemplo, se eu tenho 4 elevado a 2, eu tenho 4 vezes 4. Essa é a base e esse é o expoente. O expoente indica quantas vezes você multiplicou a base por ela mesma. Então, 4 vezes 4, que dá 16, tá? Beleza. A ideia com os números na forma de fração, os números racionais, vai ser a mesma coisa. Eu tenho 2 terços elevado a 2. Então, eu tenho 2 terços vezes 2 terços. A base é o 2 terços, o expoente é o 2. Então, eu vou multiplicar o 2 terços por ele mesmo 2 vezes. E a multiplicação você já conhece. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Se der para simplificar, simplifica. Caso contrário, essa é a resposta, tá? 5 quartos ao cubo. 5 sobre 4, 5 sobre 4 e 5 sobre 4. Multipliquei o 5 sobre 4, 5 quartos, por ele mesmo, 3 vezes. Então, agora eu vou fazer 5 vezes 5, que dá 25, e 25 vezes 5, que dá 125. 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 é só multiplicar por 2 duas vezes. 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64. Se for possível, simplifica, caso contrário, deixa assim. E 1/10 elevado à quarta é 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. Opa! O 1/10 ele tem que aparecer 4 vezes. Beleza. Tomem cuidado, não se deixem levar pelo impulso. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 não é 4, é 1. E 10 vezes 10 vezes 10 tem aquela regrinha lá. Você coloca o 1, multiplica só os algarismos que não tem zero. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E acrescenta a quantidade de zeros. 3, 4 zeros. Então, é 1 sobre 10.000. Tá? Beleza. Essa é a potenciação com frações. Para fazer a radiciação, a gente vai seguir uma lógica contrária, que é a operação inversa da potenciação. Tá bom? Só um segundinho, vou apagar o quadro. Beleza, pronto, apagado. Agora vamos lá. Vamos para radiciação com frações, com números racionais. Lembra lá o que era a raiz de 25, por exemplo. Raiz de 25 é o inverso da potenciação, é 5. Por que é 5? Porque existe um 5 que ao quadrado vai dar 25. Se eu tivesse a raiz de 49, eu tenho que pensar que número ao quadrado vai dar 49, que é o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Raiz também é bem facinho de fazer. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que agora eu tenho que pensar no numerador e no denominador ao mesmo tempo. Então, basicamente, o que eu vou ver? Eu vou ver que número ao quadrado dá 4 e que número ao quadrado dá 9 e manter a fração aqui, ó. Aqui, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a resposta de raiz quadrada de 4 nonos é 2 terços. A justificativa seria porque 2 terços ao quadrado é 4 e 9. Tá? É 2 terços vezes 2 terços. Deixa eu até colocar isso aqui, ó. 2 terços vezes 2 terços, que dá 4 nonos. A potenciação a gente multiplica, faz a potência do de cima e a potência do de baixo. Na raiz vai ser a mesma coisa. Eu tiro a raiz do de cima, tiro a raiz do de baixo. Então, nesse caso aqui, ó, que raiz de 1 é quanto? Que número elevado ao quadrado que dá 1? É o próprio 1. Raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Por quê? Porque 1/10 vezes 1/10 dá 1 centésimo. E a raiz de 36 121 avos, a mesma lógica. 6, 11 avos. Tá? Se você quiser justificar, você coloca lá. Pois 1/10, que é a resposta, ao quadrado dá 1 centésimo. E aqui é a mesma coisa. Pois
6/11 elevado a 2 vai dar 36/121 avos. Beleza? Essa é a radiciação. Agora a gente vai unir potenciação e radiciação em uma expressãozinha. Beleza? Vamos lá. Beleza, vamos resolver essa expressãozinha que tem uma operação de subtração e uma multiplicação. Vocês sabem que antes de resolver qualquer expressão que tenha potência e raiz, a gente tem que tirar todo mundo da potência e todo mundo da raiz. Então, vamos lá. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. O 4 ao cubo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 vai dar 64. Menos, raiz de 1 é 1, raiz de 64 é 8, vezes 5 ao quadrado, que dá 25. Beleza. A gente tem uma multiplicação e uma subtração. Qual que a gente faz primeiro? A multiplicação. Então, vamos resolver ela. Pensa que aqui embaixo tem 1, 25 sobre 1. A gente já sabe fazer essa multiplicação. E eu vou repetir aqui, ó. 1064 avos menos 1 vezes 25, que dá 25. E 8 vezes 1, que dá 8. Beleza. Os denominadores não são iguais, é uma subtração. Então, a gente vai ter que encontrar frações equivalentes. Uma que seja equivalente à primeira e outra que seja equivalente à segunda. Se é equivalente, é a mesma coisa, então a gente pode vir aqui e trocar. Olha para os numeradores, os denominadores. Os denominadores são 64 e 8. Pensa num número que seja múltiplo de 8 e múltiplo do 64. E que seja o menor deles, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Se você quiser, você faz o mínimo, mas aqui já dá para ver, ó, porque 64 é múltiplo de 8. Então, ele vai ser o menor múltiplo que é comum ao 64 e ao 8. Então, eu já sei que o denominador é 64. Se eu não soubesse, eu faria o MMC, de 64 de 8. Outra possibilidade é multiplicar um pelo outro também, que vai dar certo. Agora eu tenho que encontrar uma fração equivalente a essa que tenha denominador 64. Mas o denominador dela já é 64. Então eu não preciso fazer nada, só repetir ela. Vai dar 1064 avos. E agora eu quero uma equivalente a essa que tenha o denominador 64. Então você tem que pensar por quanto que você multiplica o 8 para ele virar um 64. 8 vezes 8. Então, se você multiplicou embaixo por 8, para ser uma fração equivalente, tem que multiplicar em cima por 8 também. 8 vezes 25. 8 vezes 20 dá 160. 8 vezes 5 dá 40, então 160 mais 40, 200. Então, aqui eu tenho minha fração equivalente. Eu tenho 1064 avos, quero tirar 264 avos, então eu tenho 864 avos. Lembrando que tem sempre que simplificar o resultado. Como as duas são pares, eu posso dividir por 2. Por exemplo, 432 avos. Bom, o 400 e o 32 eu sei que dá para dividir por 4. Então, eu vou dividir por 4. Quanto maior o número que eu dividir, melhor vai ser. Mais rápido eu chego no resultado. Tá? Eu coloco, às vezes, só um número aqui em cima, mas saiba que tem que simplificar em cima e embaixo. Isso significa simplificar uma fração. 400 dividido por 4 dá 100. E 32 dividido por 4 dá 8. De novo, são pares, então divide de novo. Então aqui eu vou dividir em cima e embaixo. De novo eu posso dividir por 2, só que eu sei também que dá para dividir por 4. Então, divide de novo por 4, divide de novo por 4. 100 dividido por 4 vai dar 25. E 8 dividido por 4 dá 2. Beleza, como o 2 é par e o 25 não é par, o 2 é um primo, 25 não é múltiplo de 2, então essa é a resposta. 25 meios é a solução desse problema, tá? Beleza, com isso a gente viu aí o que é a potenciação e a radiciação de frações.